Olá, meus amigos e irmãos em Cristo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das passagens mais dramáticas e proféticas da Bíblia, a história da escrita na parede do rei Belsazar, encontrada no capítulo 5 do livro de Daniel. É um relato cheio de suspense, advertência divina e lições que ecoam até os nossos dias. Prepare o seu coração, pois vamos descobrir juntos os ensinamentos profundos escondidos nesta narrativa fascinante. A história começa com uma cena de grande ostentação e arrogância. Belsazar, o rei da Babilônia, neto de Nabucodonosor, decide dar um grande banquete para 1000 dos seus nobres. Em meio à festa, regada a muito vinho, ele tem uma ideia terrível. O versículo 2 nos diz que, sob o efeito da bebida, Belsazar mandou trazer os vasos de ouro e de prata que seu avô, Nabucodonosor, havia tirado do templo de Jerusalém. Pensem na gravidade deste ato. Aqueles vasos não eram objetos comuns, eram consagrados, separados para o serviço e a adoração ao Deus de Israel. E o que Belsazar faz? Ele e seus nobres, suas mulheres e suas concubinas, começam a beber vinho neles. Mas a profanação não para por aí. O versículo 4 nos revela que, enquanto bebiam, eles davam louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Eles estavam usando os objetos sagrados do Deus verdadeiro para adorar ídolos mortos e sem poder. Era um ato de desprezo, um desafio direto à soberania do Senhor. Este é o primeiro grande ensinamento para nós. Cuidado com a arrogância e o orgulho. Belsazar sentia-se seguro, protegido pelas muralhas impenetráveis da Babilônia. Ele achava que podia zombar de Deus sem consequências. Quantas vezes, em nossa própria vida, nos sentimos autossuficientes e esquecemos que tudo o que temos e somos vem de Deus? A Bíblia nos adverte em Provérbios 16:18: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Belsazar estava prestes a aprender essa lição da maneira mais difícil. Enquanto a festa profana continuava, algo sobrenatural aconteceu. O versículo 5 descreve a cena de forma arrepiante. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, defronte do candeeiro, na cal da parede do palácio real. Imaginem o choque. No meio da música, das risadas e da idolatria, uma mão misteriosa, sem corpo, começa a escrever uma mensagem na parede, à vista de todos. O efeito sobre o rei foi imediato e devastador. O versículo 6 diz: então, se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Todo aquele orgulho e bravata desapareceram em um instante. O rei, que momentos antes zombava do Deus do céu, agora tremia de pavor diante de uma manifestação do seu poder. O pânico se instalou no salão. Desesperado, Belsazar convocou seus sábios, os astrólogos, os caldeus e os adivinhos. Ele prometeu riquezas, honra e poder a quem conseguisse ler e interpretar a escrita. Mas, como lemos no versículo 8, todos os sábios do rei entraram, mas não puderam ler a escrita nem fazer saber ao rei a sua interpretação. A sabedoria humana, a magia e a astrologia da Babilônia eram completamente inúteis diante da mensagem de Deus. Isso nos ensina outra lição vital. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. Podemos buscar respostas em muitas fontes, mas a verdadeira sabedoria e o entendimento vêm somente do Senhor. Quando enfrentamos situações que nos confundem e nos aterrorizam, não adianta recorrer a soluções humanas vazias. Precisamos buscar a face de Deus. Foi nesse momento de crise que a rainha, provavelmente a rainha-mãe, lembrou-se de um homem. Ela entra no salão e diz ao rei, conforme os versículos 11 e 12: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Porquanto se achou nele um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, este é Daniel. Daniel, já um homem idoso que havia servido fielmente sob o reinado de Nabucodonosor, tinha sido esquecido por Belsazar. Mas Deus não se esquece dos seus servos fiéis. No momento de maior necessidade, a reputação de Daniel,
construída sobre uma vida de integridade e comunhão com Deus, falou por si. Que possamos nós também viver de tal maneira que, em tempos de crise, as pessoas nos vejam como portadores da sabedoria e da paz que vem de Deus. Daniel é trazido à presença do rei. Belsazar, ainda arrogante, oferece a Daniel as mesmas recompensas que havia oferecido aos outros. A resposta de Daniel, no versículo 17, é um exemplo de integridade e coragem. Fiquem os teus presentes contigo e dá os teus prêmios a outro. Todavia, lerei ao rei a escrita e lhe farei saber a interpretação. Daniel não estava interessado em riquezas ou fama. Sua lealdade era a Deus, e sua única motivação era falar a verdade, por mais dura que fosse. Antes de interpretar a escrita, Daniel faz questão de lembrar a Belsazar a história de seu avô, Nabucodonosor. Ele relembra como Deus deu a Nabucodonosor um grande reino. Mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu em orgulho, ele foi deposto do seu trono, perdeu sua glória e viveu como um animal, até que reconheceu que o Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. A acusação de Daniel a Belsazar é direta e cortante. No versículo 22 ele diz: E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Belsazar conhecia a história. Ele sabia o que havia acontecido com seu avô por causa do orgulho, mas escolheu ignorar a lição. Ele se levantou contra o Senhor do céu, profanou seus vasos sagrados e adorou ídolos. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Esta é talvez a lição mais profunda de todas. Conhecer a verdade não é suficiente. Precisamos vivê-la. Belsazar tinha o conhecimento, mas não tinha o temor a Deus. Ele se recusou a humilhar seu coração. Quantas vezes nós ouvimos a palavra, conhecemos os mandamentos, mas escolhemos deliberadamente seguir nossos próprios caminhos? A advertência de Daniel a Belsazar é uma advertência para cada um de nós. Finalmente, Daniel revela o significado da misteriosa escrita. As palavras eram Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Mene, explicou Daniel, significa contou Deus o teu reino e o acabou. Deus, o soberano contador do tempo, havia determinado o fim do reinado de Belsazar. Nada acontece por acaso. Tudo está sob o controle soberano de Deus. Tekel significa pesado foste na balança e foste achado em falta. Belsazar foi pesado na balança da justiça divina e sua vida de orgulho, idolatria e profanação o reprovou. Ele não atingiu o padrão de Deus. Que pensamento sóbrio! Um dia, todos nós seremos pesados por Deus. Que sejamos achados fiéis. E Ufarsim, ou Peres na forma singular, significa dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. A sentença era clara e a execução iminente. O poderoso império babilônico seria entregue a seus inimigos. E mesmo ouvindo essa terrível sentença, Belsazar cumpre sua promessa e recompensa Daniel. Mas era tarde demais. O versículo 30 nos dá a conclusão chocante e abrupta. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Enquanto a festa acontecia dentro dos muros, o exército medo-persa, liderado por Ciro, havia desviado o curso do rio Eufrates, que passava por baixo dos muros da cidade, e entrou na Babilônia sem nenhuma resistência. O juízo de Deus foi rápido e definitivo. A história da escrita na parede nos ensina sobre a soberania de Deus, o perigo mortal do orgulho, a certeza do juízo divino e a importância de viver uma vida que honra a Deus em tudo. Belsazar teve a oportunidade de aprender com os erros do passado, mas escolheu a arrogância. Daniel, por outro lado, manteve sua fidelidade a Deus por décadas, em meio a uma cultura pagã, e foi usado poderosamente por ele. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Até a próxima. Deus acima de todas as coisas, para cima.